galerinha, voltei com a segunda parte do vídeo Show Depressão. Não deu para fazer num vídeo só, porque o celular automaticamente cortou, mas ainda bem que cortou na parte que eu já estava me despedindo. Voltando, eu estava falando que a gente deve reconhecer que a vida é um mestre cruel, quer você queira ou não. Ou você controla ou ela controla você. Tava dando o exemplo do cavalo, lembra? Do arreio? Parei ali, vou continuar dali. E antes de continuar, eu vou pedir para você dar seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem problema com depressão. Compartilha esse vídeo com pessoas que talvez você nem desconfie que tenha depressão. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe. Porque a pessoa depressiva, ela anda com um sorriso no rosto. Ela consegue mostrar uma vida normal. Só que dentro dela, só ela sabe o que ela passa. Então, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, enfim. Divulga aí que é pro povo despertar e acordar e parar de se suicidar, tá bom? Só quero ajudar vocês. Eu vou continuar, tava falando da vida que é como se fosse um cavalo, né? Que a gente tem que controlar esse cavalo, que é a vida, porque se a gente não controlar, ele volta a nos controlar. Deixa eu falar só mais um recadinho. Você que tá assistindo esse vídeo primeiro, volta no Show Depressão, que é só Show Depressão, porque essa é a parte 2, senão você não vai entender nada que eu tô falando, tá bom? Quem já assistiu o outro sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, volta lá, assiste o primeiro vídeo da parte da depressão e depois você vem aqui, porque aqui é a continuação. Tá bom? Beijo. Vamos lá. Seus pensamentos dominantes, quer sejam bons, quer sejam maus, atraem o que você pensa. Por isso, cuidado. Disse Jesus, os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isso aqui está interligado automaticamente com aquilo que eu falei. O pensamento bom e o pensamento ruim. Seu consciente e seu subconsciente. Se você deixar pensamentos negativos, pensamentos de pessimismo, pensamento de solidão, de carência, de tristeza, todos esses pensamentos que montam em cima da pessoa que tem depressão, se você deixar esses pensamentos dominar a sua vida, dominar a sua mente, automaticamente você vai começar a pensar só coisa que não tem cabimento, não tem lógica. E automaticamente você vai começar a atrair as trevas. E as trevas, Satanás vai se apossar da sua mente, né? Porque ele age em cima do medo. E ali automaticamente ele vai te induzindo, te induzindo através de sentimentos. Tristezas, fracassos, decepções, frustrações, enfim. Ele vai te induzir de tal forma que você vai acabar cometendo suicídio, se você não despertar antes. Tá bom? Aí tem lá, seja definido em tudo, exatamente tudo que você quiser e você terá. Quando você quer sair da depressão, você tem que ser definido. Você tem que colocar um ponto final e falar, chega, até aqui foi depressão, daqui pra frente não vai ter mais. Parece fácil, você vai falar, parece fácil, você falando, parece fácil. Gente, eu tava no nível que eu tava totalmente me sentindo totalmente depressiva. E aí eu falei pra mim mesma no meu subconsciente, até aqui deu. Daqui pra frente não vai ter mais. E aí toda vez que vinha sentimentos negativos, toda vez que vinha aquele sentimento de angústia ruim, eu automaticamente bloqueava. Só que você tem que aprender a bloquear isso dentro da sua mente. E é isso que eu tô fazendo através desse vídeo. Se você quiser entender, assista até o final. Eu não sei se vai dar para fazer tudo num vídeo só. Se não der, eu vou continuar em outros vídeos. Acho que eu vou ter que fazer uma sequência de vídeos, porque tem mais 3, 4... Tem muita folha para estudar. Tá bom? E eu creio que você vai sair daqui bem melhor. O hábito da alienação pode ser quebrado. Quando a gente fica ali vivendo a vida dos outros, vivendo o que os outros falam, vivendo que aquilo que é implantado na nossa mente através da televisão, através da rede social, através, enfim, de todas as coisas, todas as formas de mídia, quando a gente vive dessa forma, a gente vive automaticamente alienado. Só que tem como você quebrar isso. Basta você
querer mudar, você se reconhecer como um alienado. Por quê? Porque as mídias sociais estão ali para induzir a gente a fazer coisas que a gente não quer. O Facebook, o Instagram, essas redes sociais de mostrar o dia a dia das pessoas, acaba que a gente começa a ver a vida cotidiana das pessoas, que a gente acha que é a vida toda da pessoa, e a gente acaba se frustrando e deprimindo, achando que a nossa vida não tem razão, a nossa vida não tem alegria, enfim. E aí a gente se torna um alienado, mas está na hora de desalienar. Aí vamos lá. O diabo aliena as pessoas e induz elas a alienarem outras pessoas. Ele induz as pessoas de que algo é muito bom, de que algo é legal, e aí essa pessoa induz as outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro nisso. A droga. A pessoa que usa droga, ela vai chegar para outra pessoa e vai falar, é legal, é muito legal, vamos fumar aí para dar... Você vai ver que é muito legal. Eu falo isso, gente, porque eu já fui usuária de droga, tá? Eu sei muito bem a conversinha fiada que a pessoa que usa droga fala para outra pessoa que nunca usou. Porque a pessoa que acha que é legal, ela tá alienada. É legal, cara, fuma aí pra você ver como vai ser a brisa da hora, não sei o quê. Aí ela automaticamente aliena outra pessoa a usar droga com ela e assim vai. Entendeu? Sempre tem que ter alguém por trás. Ninguém chega numa biqueira, compra maconha e começa a fumar por um acaso do destino. Não. Sempre vai ter um amigo que vai oferecer. Para e pensa. Você que já bebeu, já foi pra balada, não sempre tem um amiguinho que te oferece a bebida? Você que já deu um traguinho no cigarro, não tem sempre um amigo que te oferece um trago? Você que já fumou a maconha, não tem sempre... O primeiro é sempre um amigo. Quer tirar dúvida? Procura a Cracolândia da sua cidade, senta com um daqueles moradores de rua que estão ali, dependentes da pedra, conversa com ele, como é que você veio parar aqui? Se você não vai ver que foi amigos que ofereceram. Então, o Satanás, ele aliena a pessoa, ele dá um jeito de alienar a pessoa, e ele usa aquela pessoa para alienar outras pessoas. É só você parar e pensar, como tem lógica. E se você achar que é mentira minha, procura um morador de rua, pergunta para ele, como é que você veio parar aqui? Me conta a sua história com a droga, como começou? Aí ele vai falar pra você, ó, eu comecei com gole, eu comecei com trago, mas você começou sozinho? É 1 em 1 milhão que começou sozinho. A maioria deles começou com amigos. Amigos, eu vou abrir uma exclamação aqui, um parênteses, um hashtag, amigos. Reticências, lembrei. Amigos, amigo da onça, só se for. Então, até aí você já entendeu a parte do alienado, né? O Satanás aliena uma pessoa e usa aquela pessoa para alienar outras pessoas. E aí aquela pessoa alienada vai alienar outra, que vai alienar outra, vai alienar outra, alienar outra, e vai alienando todo mundo. Mas isso aí pode ser quebrado, como eu li aqui. O hábito da alienação pode ser quebrado. Vou te explicar como. Uma das formas do diabo agir na sua mente é pelo medo que você tem das críticas de outras pessoas. Essa é pesada, hein? O medo da crítica de outras pessoas. Às vezes você, sei lá, tem o cabelo cacheado, mas as outras pessoas, tô dando um exemplo, tá? Uma metáfora. As outras pessoas falam, ai, não é legal o cabelo cacheado, não. Cabelo cacheado, não sei, não é legal. Tá na moda cabelo liso. Aí o alienado te convence. Eu falo porque eu fui convencida, tá, gente? Eu tô com o cabelo curto, ó. Porque todo mundo falava que cabelo cacheado não é legal. Não, a moda tá no cabelo liso. Aí você vê todo mundo alisando os cabelos. Um bando de alienado que vai um na onda dos outros. Eu tô dando um exemplo, tá? Alisei o meu, tá? Saí do meu natural que Deus me deu e alisei. O que aconteceu? Seu cabelo, a raiz natural é cacheada, no meu caso 3C, como é que eu quero um cabelo liso, minha gente? E para completar, eu não vou falar a marca, que isso aí pode dar problema futuramente. Mas eu usava uma química que tem que passar 2 vezes na semana. Quem for cacheada aí, já alisou o cabelo com essa química, vai saber do que eu tô falando. Alisava o cabelo 2 vezes na semana tinha que passar essa química, tá? E essa química, ela não funciona de uma vez, que nem a progressiva que você vai pro salão e sai lisa. Não, ela é gradativa. Aí, o que aconteceu? O cabelo ficou top das galáxias, só que depois a raiz começou a ficar alta. E a raiz foi ficando alta, ficando alta, ficando alta. E essa química aí, minha gente, não pode juntar com outra, tá? Porque senão você fica careca. Resumo, cortei.
Voltei para os meus cachos. E agora, pode ser que eu mude de pensamento, mas agora não há quem faça eu alisar meu cabelo. Porque meu cabelo tava lindo e eu fiz besteira de jogar uma química. Por quê? Porque eu tava alienada indo no embalo dos outros, que os outros vão pensar. Aí, como eu sou cristã, tô pondo entre parênteses que eu sou diferente dos religiosos. Eu queria cortar o cabelo para voltar pro cacho. E aí, o que eu fiz? O que os outros vão dizer? Aí eu comecei a estudar, vi que eu podia, cortei, ponto. Tenho base bíblica para isso. E muitas pessoas olharam e pensaram. Aí eu não liguei para o que os religiosos iriam dizer ao meu respeito. Cortei assim mesmo. Quem quiser achar, que ache. Não vai fazer diferença na minha vida. Então, uma das formas do diabo agir na mente é pelo medo do medo que você tem das críticas de outras pessoas. Então, assim, não tenha medo das críticas. Quando você quiser fazer alguma coisa, vá e faça. Não deixa ninguém dizer que você é o que você não é. Não deixa ninguém mudar você. Mudar você. Você. Não deixa ninguém mudar você pelo que você acha que as pessoas vão dizer. Porque às vezes você vive de uma forma que você não é para agradar as outras pessoas e você acaba vivendo infeliz e frustrado. Então não agrade ninguém. Seja você. Com o seu cabelo cacheado, com o seu cabelo liso, com a sua cor negra, com a sua cor branca, ruiva, enfim. Seja você. Vamos lá. Querer quebrar a alienação e me firmar nisso me faz quebrar esse hábito. Querer quebrar a alienação e me firmar nisso me faz quebrar esse hábito. Você tem que se firmar de que você não vai ser mais alienado de forma nenhuma, seja com cabelo, seja com droga, seja com... Enfim, você não vai ser mais alienado. Você pensa assim, eu não vou ser mais alienado e ponto. Acabou. Você decidiu. Aí vem lá. Se sua mente teme a pobreza, ela atrairá a pobreza. Quando eu falei da semente do subconsciente. Se sua mente teme a pobreza, ela atrairá a pobreza. Se na sua mente você deseja e espera a riqueza, com certeza ela virá. E em abundância. Então, assim, quanto mais você pensa em pobreza, quanto mais você vive a pobreza, quanto mais você teme a pobreza, mais pobre você vai ficar. Quanto mais você deseja, quanto mais você espera a riqueza, mais riqueza você vai ter. Entendeu? Aí temos lá. A oração, aí já muda de assunto. A oração é poderosa, mas não pode ser feita com palavras vazias e sem propósito. Seja firme no que pede e receberá. Jesus disse, tudo o que pedires em oração crendo, já recebereis. Lá em Mateus 21:22 fala. Se nós fôssemos pela Bíblia, minha gente, não precisa nem ser religioso. Não precisa nem falar que é crente, ou que é católico, ou que é, sei lá, alguém que crê na Bíblia. Não precisa. Porque a própria Bíblia, ela te ensina que se você pedir qualquer coisa, você não quer falar para Deus, não quer pedir para Deus, pede para o universo. Tem um ser superior aí em algum lugar? Tem. Mas ele vai fazer, se você acreditar que você vai receber. Porque tem muita gente que dobra o joelho para orar e ora com palavras vagas, como diz assim, palavra vazia, sem propósito nenhum. Ora já, ai Deus, eu quero tal coisa. Não vai alcançar. Tem que ter propósito na oração. Aí continua a palavra oração. A oração falha por quê? Aí, ó, chegamos lá. A oração falha porque a pessoa só recorre à oração quando tudo que ela poderia fazer ou tentar deu errado. Então, ela já começa a oração com muito medo de não dar certo, de não funcionar. E é tudo que o diabo precisa para não deixar que realmente seu pedido feito na oração não aconteça. Não se realize. Então, quando você for orar, pedindo algo, ore com gratidão, como se já tivesse se realizado. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, crie emoção no seu subconsciente. E sempre com o propósito e muita fé. Você não entendeu o final, né? Então, quando você for orar, pedindo algo, ore com gratidão como se já tivesse se realizado. E sempre com propósito e muita fé. Aí eu abri um parênteses e falei, crie emoção no seu subconsciente. Quando você estiver orando, tipo, sei lá, pedindo a salvação do seu marido, pedindo
uma casa, pedindo um carro, pedindo uma cura, gera dentro do seu subconsciente uma emoção. Não, mas não a emoção do medo. Ai, meu Deus, será que eu vou alcançar? Porque se você pensar, será que eu vou alcançar? Você não vai alcançar, sinto muito te dizer. Então, seja ora acreditando. Não precisa pedir, não. Fale para Deus assim, ó, Deus, eu já te agradeço por isso, 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 isso. Deus, eu já te agradeço por aquilo, 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 aquilo. Ora sempre no presente, porque o seu consciente, ele não sabe distinguir o que é presente, o que é passado e o que é futuro. O seu consciente, ele vive o agora. Então, quando você orar, agradeça como se você já tivesse. Vou te explicar isso aí. O seu consciente, ele vive como se fosse no agora. Como assim, Luciana? Ele vive no agora. Então, Deus, obrigado pela minha saúde. Digamos que eu tô com câncer. Deus, obrigado pela minha saúde. O meu subconsciente, ele não sabe discutir comigo e falar pra mim assim. O meu consciente, sim. O meu consciente vai falar assim, Kita, da doida? Você tá agradecendo pela saúde, sendo que você tá com câncer? Consciente. A mente consciente é aquela quando alguém fala alguma coisa, a gente pensa, uma resposta. Esse é o consciente. Quando eu falar assim, Deus, obrigado pela minha saúde, o meu consciente vai falar, tá doida? Tu tá com câncer. Aí eu tenho que aprender aqui dentro da mente, rebater e falar assim, você está curada. Cala a boca, consciente, subconsciente, eu tô curada já. Eu tô curada. E aí você vai automaticamente, sabe o quê? Alcançar a cura. Por quê? Porque o seu subconsciente, achando que você está curado, vai automaticamente fazer com que o seu corpo se cure. Porque o nosso corpo, ele é perfeito, ele foi feito para se autocurar sozinho. Um exemplo, quando você tá lá cortando uma carne, para as mulheres, tá? Você tá lá cortando uma carne na pia. Para você, homem, você, sei lá, machucou a mão, caiu de moto, quebrou a perna, enfim. Aconteceu alguma coisa, você tem uma fratura exposta, um corte, enfim. Você vai dormir, o que vai acontecer? Esse corte vai amanhecer seco. Eu vou dar exemplo de um corte que é mais fácil. Esse dia eu cortei o dedo aqui, ó. Eu já até falei no outro vídeo. Cortei o dedo aqui. E aí o que acontece? Foi um corte profundo. Eu dormia, esse corte amanhecia seco. O corpo, ele trabalha enquanto você dorme. A sua mente trabalha enquanto você dorme. Então, a tendência do corpo é se autocurar. Não interessa a doença que você tenha. O teu corpo tem essa ideia de se autocurar. Ele foi programado para se autocurar, seja do que for. E aí, o que acontece? Você vai fazer o seguinte, você vai começar a colocar na sua mente que você está saudável, que você é saudável, que você é saudável, que você é saudável, e você vai automaticamente se curar. Porque o seu corpo, ele foi programado para se autocurar. Então, quando você, de um corte a um câncer, põe no consciente que está curado e ele vai se curar. Por quê? Quando você corta um corte superficial, você foca nele como se você tivesse com câncer? Não, você deixa aquele corte ali e você pensa o quê? Vai sarar. Por quê? Porque é um cortinho superficial. E aí o que acontece? Ele sara. O seu subconsciente já está preparado para se autocurar, seja do que for. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, fugi totalmente do assunto. Mas enfim, recebe aí. Aí temos lá. Se sua mente teme a pobreza... Eu já li aqui. Vamos voltar à oração. Eu tô tão confusa que eu tô até mudando aqui. Vamos lá. Isso aqui eu não vou falar não. Isso aqui vai gerar polêmica. Eu vou falar depois, em outros vídeos. Também, isso aqui também eu vou falar. Aí eu vou falar. Não vou falar, não vou falar, vou falar. Vou falar. As igrejas, assim, minha gente, não me interpretem mal se você é cristão, se você obedece a Bíblia, se você obedece a palavra de Deus, se você é católico, espírita, enfim. Não me leve a mal. Eu só tô falando o que é a realidade. Tá bom? Então, assim, não me interpretem, abrem o seu coração, abra a sua mente para ouvir o que está sendo dito nesse vídeo, sem julgamento, sem críticas. E se criticar também não me interessa, porque isso não me faz diferença alguém não concordar com o que eu falo. Você não precisa concordar, tá bom? Então, vou ler lá. As igrejas são os alienados mais úteis do diabo. Pois, vou explicar por quê, religioso. Pois os líderes te ensinam a temer a Deus. Sim, eles estão lá para isso. Eles aprenderam assim. Não vou culpar ninguém, não vou generalizar nada. Eles estão ali para ensinar, sim. Mas aí eles ensinam da forma que eles aprenderam. Mas eles também te ensinam a ter medo do diabo. Falando uma frase, por exemplo, o inimigo está furioso. Ou então, cuidado com o diabo. E etc. Outras frasezinhas mais.
E eles não ensinam que nós somos, sim, mais fortes do que pensamos. E se soubermos usar nossa mente contra o poder do diabo. Eles não ensinam que nós somos mais fortes do que pensamos se soubermos usar a nossa mente contra os poderes do diabo. Porque o diabo ele atua em cima do medo. E você vai para a igreja e você escuta, cuidado que o inimigo está furioso. Cuidado que o inimigo isso, o inimigo aquilo, o inimigo aquilo outro. Automaticamente você desenvolve sim um temor a Deus, mas você desenvolve também um temor ao diabo. E é tudo que ele precisa para entrar na sua mente. Religioso vai estudar e depois me critique. Mas é isso. Eles ensinam a temer a Deus, claro, mas também ensinam a ter medo do diabo. E eu falo com todas as letras, você não precisa ter medo do diabo. Se você não tiver medo dele, ele não tem poder sobre a sua mente. Coloca isso aí dentro do seu subconsciente. Você não precisa ter medo do diabo. Se você não tiver medo, ele não pode agir na sua mente. Ele não pode fazer nada. Ponto. Vamos para outro assunto para não gerar. A escola é usada também para alienar nossas crianças. Gente, sinto muito. Eu também tenho filhos em período de escola e é triste ter que falar isso para vocês. A escola é usada para alienar nossas crianças. Vou explicar como. Nós fomos alienados quando pequenos, eu, você, eu, todo mundo que está aí assistindo. Pois, ao invés deles, vê se não tem lógica, gente. Pois, ao invés deles, eles, professores, governo, enfim, ao invés deles usarem o tempo e o espaço para nos ensinar a praticar coisas e atitudes que nos ensinam a usar as nossas mentes, eles ficam nos fazendo entrar em livros que nos fazem estudar histórias passadas, como foi descoberto o Brasil, folclore, enfim, passado. Essa é a nossa triste realidade. Quem lembra? Quando estava lá na escola, teve que fazer textos e mais textos, e estudar e fazer trabalho sobre o descobrimento do Brasil, sobre o Saci Pererê, sobre a mula sem cabeça, sobre isso, sobre aquilo que não, hoje em dia na sua vida some em quê? Não some nada, meu amor, não some nada porque você aprendeu a ser alienado. Você acredita em Saci, acredita em mula sem cabeça, acredita na história que contam da descoberta do Brasil, porque isso é o que contam para nós. Ah, vai estar escrito nos livros. Quem escreveu? Tá entendendo? Só que não vem ao caso quem descobriu o Brasil, quem deixou de descobrir, quem escreveu os livros. O que vem ao caso é, em vez de eles estarem ensinando a gente a usar a mente, como eu tô fazendo nesse vídeo, eles ficam nos ensinando coisa do passado. Quem descobriu o Brasil, como foi o nome do cara que estava dirigindo o navio, como que foi o nome do Saci Pererê, enfim, essas coisas aí. Eu não vou falar muito nesse assunto para não gerar polêmica, mas é isso aí, minha gente. Nossos filhos estão sendo alienados. Então, cabe a você ensinar o seu filho a usar a mente dele, porque a escola não vai ensinar. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu não ia dar não, mas vou dar um exemplo. Exemplo é se o seu filho falar para a professora assim, professora, eu quero ser médico. Aí ela vai falar, então estuda, filho, faça faculdade de medicina para você ser médico. Mas ela em momento nenhum vai falar pro seu filho assim, isso aí, você tem um sonho de ser médico, mas você já parou para pensar que você pode ser dono do hospital? Isso aí ninguém ensina, gente. Eu quero ser advogado. Você quer ser advogado? Mas você já pensou em estudar além ou pesquisar ou conversar com donos de escritório de advocacia, porque você pode ser o dono do seu escritório. Pode advogar por sonho, né? Por vontade, mas pode ter o seu próprio consultório de advocacia. Isso aí ninguém fala. Se ninguém fala, meus amigos, falam vocês para os seus filhos. Quando seu filho falar, mãe, eu quero ser médico, fala para ele, filho, você pode sim ser médico. Faça sim a faculdade para você aprender a lidar com o corpo humano, mas você seja médico, mas seja dono do hospital. Pense, o profissional que você vai fazer. Eu faço isso com os meus. O diabo te induz a pecar com sutileza. Vou te dar alguns exemplos. Ele faz você comer muita comida, muito drive-thru. Não vou falar marcas, mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Essas coisas engordativas e deliciosas, eu também gosto, mas eu me controlo. Mas assim, tem essas grandes redes de fast food
que você vai lá e come, e depois você quer ir de novo, e depois você quer ir de novo, e depois você quer ir de novo. Você acha que é à toa, né? Ele faz você ter muita vontade de sexo, muito sexo, sexo de uma forma doentia. Ele faz você querer ir para muitas baladas, faz você ter muita ganância, faz você usar droga, faz você ter inveja, enfim, todos esses sentimentos são gerados por quem? Por ninguém mais do que o diabo. É, que em vez de ele ser aquele diabo que você vê nos desenhos animados, que você vê as meninas vestidas no carnaval, com aquele chifrinho, aquele rabinho vermelho, ele não é nada disso, ele trabalha aí dentro da sua mente, se você deixar. Então ele vem sutilmente, olha, come isso aqui. Essas gordices viciantes. Não vou citar nomes. Come isso aqui, aí tu come. Olha, usa essa droguinha aqui, ó. Olha, vai transar como se não houvesse amanhã. Pega todo mundo aí, passa o rodo geral. Olha, você pode ter mais do que você pode. É querer te fazer ser ganancioso ao ponto de passar por cima de outras pessoas. E ele te ensina a ter inveja. Quanto mais você... E o Facebook tá aí, né, minha gente? Você vê a vida das pessoas, tudo bem, todo mundo passeando, todo mundo bem casado. E você tem o quê? Inveja. Olha, todos os pensamentos que ele precisa entrar na sua mente. Vamos lá. A fé é a ausência de todas as formas de pensamentos negativos. A fé é a ausência de todos os pensamentos negativos. Quem tem fé não quer saber como nem como. Não, pera. Quem tem fé não quer saber como nem para pensar, mas tem certeza e convicção de que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vou ler de novo para você me entender, que senão... Quem tem fé não quer saber como, nem para pensar. Quem quer ter fé não. Desconcentrei, gente, desculpa, mas ó... Quem tem fé não quer saber como, nem para pensar, mas tem certeza e convicção de que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Tem convicção plena de que vai acontecer. Não duvida, não questiona, nem para pensar o porquê não aconteceria, se acontecer isso não vai acontecer, se acontecer aquilo não vai acontecer. Não para pensar. Vai acontecer e ponto. Aí vem pessoas falar, não, você tá sonhando muito alto, diminui isso aí porque não vai acontecer. Vai acontecer sim, ponto. Não, mas você vai se frustrar. Vai acontecer. E aí sabe o que faz? Essa sua fé vai fazer com que aconteça. Temos que ter domínio de nós mesmos em tudo, principalmente nos 3 apetites principais que são, vou voltar a martelar nessa tecla, o desejo desenfreado pelo sexo, o desejo exagerado por comida, principalmente comidas não saudáveis, e o desejo de se expressar, opiniões imprecisas, ou seja, você não conhece o assunto que está falando, mas precisa falar. Seja futebol, religião, novela, enfim. Você tem que dar a sua opinião. Sabe aquela rodinha que onde as pessoas estão conversando e você chega lá e você quer dar a sua opinião e não quer saber? Então, esse desejo de se opiniões imprecisas. Você não tem certeza do que você está falando, tudo que você sabe é de ouvir os outros falar e você chega lá e fala, sem saber o que está falando, não estudou o assunto, não sabe do que está falando, enfim. Fala mal do governo, fala mal do futebol, fala mal da novela, fala mal de tudo e não sabe nem do que está falando. Tá falando porque viu fulano falando que o governo não presta. Tá falando porque viu falando que tal coisa não presta, entendeu? Não estudou o assunto. Todos os desejos citados acima são desejos naturais, mas se não ter sabedoria a usá-los, eles acabam se tornando vícios. Se você não tiver vigilância nessas coisas que eu falei acima, né? Eles acabam se tornando vício. A comida se torna um vício, o sexo se torna um vício, enfim. E aí, tudo que é vício não presta. O diabo tem o poder de nos auto-intoxicar. Olha essa palavra, gente. Dá vontade até de colocar num banner assim. O Satanás, ele tem o desejo de nos auto-intoxicar.
É isso mesmo. Sabe como, gente? Com comida. Pois comendo errado, de forma totalmente errada, nós acabamos com o nosso organismo. Porque comendo de forma errada, o nosso intestino não funciona direito. E com isso ele libera toxinas nocivas à nossa saúde. E aí todo o corpo entra em colapso. É muito forte isso. Fica comendo besteira. Come bastante batata frita, bastante fritura, bastante frango empanado, bastante, como é que fala? Embutidos. Vai comendo essas bagaceiras tudo, porque aí seu intestino não funciona e aí automaticamente tudo que não funciona é como se fosse uma grande rede de esgoto. A rede de esgoto entupiu lá na saída principal. O que acontece? Ela vai começar a sair por outros lugares. E o seu corpo faz o quê? Seu intestino entupiu, parou, não funciona. Aí você corre para Activia. Corre lá para Activia, pro mamão, enfim, não funciona. O que acontece? Começa a soltar toxinas nocivas ao seu corpo, começa a piorar tudo, vai piorando tudo. E quando você está com depressão, qual a tendência? É o corpo começar a responder com vários tipos de doença. Por quê? Isso aí já é uma resposta até do próprio intestino. Que mais? Portanto, devemos controlar os nossos impulsos sexuais, pois senão ele fará tanto mal quanto as drogas. Sexo deve ser controlado, assim como o desejo por comida. Tudo em exagero faz mal. Tudo, exatamente tudo. Seja sexo, seja comida, seja dormir demais, seja... A única coisa em exagero que não faz mal, sabe o que é? Água. Beba muita água, porque a água, sim, vai fazer muito bem para sua saúde. E, de preferência, uma água filtrada, fervida, enfim. Devemos tomar muito cuidado com opiniões, seus fundamentos. Nunca fale demais, guarde suas palavras para si mesmo. Tem gente que tem a necessidade de acho que é se autopromover a palavra. Tipo, alguém fala, ai, nossa, você tá gordo. Aí você, em vez de ficar quieto e deixar a pessoa achar o que ela quiser, você fala, não, mas é porque eu comi umas feijoadas nos últimos dias. Não, mas é porque eu não tô malhando. Não, mas é porque não sei o quê. E aí você fica se justificando. Não fala nada, não. O que acham de você é problema do que eles acham. Eu tô bem assim ultimamente. O que acham de mim não me vai fazer melhorar nem piorar em nada. Claro, vai fazer piorar se eu ficar ouvindo e deixar descer pro meu subconsciente. Porque palavras negativas atraem o quê? Mais coisas negativas. E aí você vai se frustrando por não ouvir aquilo que você quer. Ah, você tá um pouquinho acima do peso. Aí a pessoa fala, nossa, fulano, mas você não acha que você tá um pouquinho gordo? Ou então você tá muito magro. Ai, fulano, você não acha que você tá muito magro? Ou então você tá com o cabelo cacheado, né? Como tá na moda. Tá na moda não, nosso cabelo é assim. Cabelo cheio, black. Nossa, fulano, mas esse cabelo tá estranho assim. Ou então você alisa o cabelo. Nossa, fulano, mas não combinou com você. Você nunca vai agradar todo mundo. Então não deixa que as palavras das pessoas te influenciem nada. Que mais? Nunca expresse sua opinião se não for pedida. O sábio aprende ouvindo, não falando. Tipo, falar do cabelo dos outros. Você vê uma amiga sua com cabelão black, pra você não tá legal. Fica quieto, guarda pra você. Não precisa falar pra ela que não tá legal. Deixa ela, se ela tá bem do jeito que ela tá. Sua amiga tá super magra. A não ser que seja bulimia, né, minha gente? Se for bulimia, você vai falar, vai ajudar ela. Mas se for uma magreza natural, ai, amiga, você tá muito magra. Não fala nada, fica quieta. Colocou uma roupa, não tá legal, a pessoa tá mal vestida na sua opinião, fique na sua, não fala nada. Deixa a pessoa, ela tá se sentindo bem do jeito que tá. É isso aí que gera depressão, críticas de outras pessoas. E infelizmente tem gente que vai ouvindo, vai carregando aquilo, vai carregando. Eu tô gorda, eu tô feia, eu tô ruim, eu tô com cabelo ruim, minha maquiagem não tá boa, meus olhos não tá bom, minha pele não tá boa. Não tente agradar todo mundo. Aí tem lá, vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 princípios para você ser mais feliz. Devo sempre ter autodisciplina comigo mesmo. Quando você decidir fazer alguma coisa, vai e faça. Não espere por ninguém, não precise de autoafirmação de ninguém. Faça. Vai lá e faça e ponto. Tem autodisciplina com você mesmo. E quando você, por exemplo, você chegou e falou assim, vou pôr um ponto final na depressão. Autodisciplina. Põe um ponto final e acabou. Quando o sentimento negativo vir, autodisciplina. Eu não estou depressiva. Quando vir o sentimento, autodisciplina.
Devo sair do ritmo hipnótico do mundo. Devo sair do ritmo hipnótico do mundo. Esse ritmo aí que tá um mundão doido aí. Te iludindo com coisas, você achando que aquilo ali é certo, sendo que não é certo, e te induzindo a se frustrar com a rede social, te induzindo a se frustrar com tudo, e aí você tá ali hipnotizado, achando que você tem que estar no padrão do mundo para tá bom. Sai desse ritmo. Aprender com as adversidades e fracassos. Tomar muito cuidado com a influência do ambiente e de pessoas, eu concluiria. Devo viver em harmonia comigo mesma e com o universo. E devo ter cautela sempre. Depois eu vou esmiuçar esses 5 princípios que eu falei aqui. E aí eu vou falar em outro vídeo, que já tem 35 minutos de vídeo. Amanhã eu continuo esse estudo aqui e vou pôr lá como Show Depressão parte 3, que aí fica melhor. Tá bom? Mas vocês compartilhem esse vídeo e enviem para os amigos, compartilhem em grupos, enfim. Faça o bem sem olhar a quem. Porque esse bem vai voltar 10 vezes mais para sua vida. Se tá te ajudando, se tá te levantando, se tá te tirando dessa tristeza, dessa solidão, deixe seu like, comenta para eu saber se você tá gostando do vídeo ou não, comenta para mim saber se tá te ajudando ou não, porque eu ficarei tamanhamente feliz se eu souber que esse vídeo tá alcançando pessoas com depressão, tá fazendo a diferença na vida de pessoas com depressão, porque eu tô aqui para te ajudar. Se for para te derrubar, nem aqui eu entro. Tá bom, gente? Deus abençoe. Beijo da Lu, compartilha, segue aí. Ativa o sininho para quando eu gravar mais vídeo você receber. E é isso. Beijo, fique com Deus.